corpo é que estão dissolvidas várias substâncias. No caso das plantas, por exemplo, a água e os sais minerais são absorvidos do solo pelas raízes. Conforme a água vai subindo até as folhas, vai carregando os sais minerais junto até as folhas. Do mesmo jeito, a água carrega a glicose, sintetizada pelas folhas, para o resto da planta, até as raízes. Esse transporte de substâncias só acontece porque estão dissolvidas na água. Viu como a água é importante para uma planta? Agora, a planta pode perder muita água com a evapotranspiração. Por isso, muitas desenvolvem estruturas para evitar essa perda de água. As violetas, por exemplo, olha aqui, se você reparar bem, vai ver que ela tem uma folha com uma espécie de cera por cima. E também vários pelos bem pequenininhos. Tudo para evitar a perda de água através da evapotranspiração. Se a gente fizesse um corte numa folha de violeta, a gente ia ver uma estrutura mais ou menos assim. A cera forma uma camada que cobre toda a superfície da folha. Os pelos retêm a água que evaporou. Assim, mantém alta a umidade ao redor da folha. E isso vai diminuir a perda de água. Mas a melhor maneira de se evitar que uma planta seque é manter o solo sempre úmido. É fácil entender por quê. Conforme a planta transpira e perde água, as raízes vão absorvendo mais água do solo. Portanto, se o solo estiver sempre úmido, a planta vai retirar dele a quantidade de água que for necessário para ela. Viu só? Quanto mais a gente conhece sobre uma planta, mais fácil fica para a gente cuidar dela. Mãe, por que tá bom esse tanto de água que eu coloquei no vasinho de violeta? Você colocou água demais, Dudu. Olha aí, a planta está encharcada. As plantas gostam de bastante água. Mas se as folhas e a raiz ficar muito encharcada, aí fica um local ideal para começar a crescer fungos e bactérias, que são o quê? Micro-organismos que são decompositores e vão fazer com que a plantinha apodreça. Nossa, mãe! Como essa plantinha é delicada. Tudo que está em volta pode interferir na plantinha, filho. O vento, a umidade do ar. Para entender melhor a ação da umidade do ar sobre a transpiração das plantas, vamos ver o que acontece com a roupa molhada no varal. Quando a roupa seca mais rápido? Quando o ar está seco? Quando está ventando e a roupa está bem estendida? Ou quando o ar está úmido, parado e a roupa dobrada? É lógico que quanto mais seco o ar, mais vento e mais aberta a roupa, mais fácil ela perde água e seca no varal. Assim também acontece com as folhas das plantas. Quando o ar está seco, com poucas moléculas de água, fica mais fácil a passagem das moléculas de água das folhas para o ar. Já quando o ar está úmido, carregado de moléculas de água, a passagem das moléculas das folhas para o ar fica mais difícil, porque o ar já está saturado de água. O vento também estimula a transpiração, porque acaba carregando a umidade, fazendo com que a folha sempre tenha contato com o ar mais seco. Do mesmo modo que a roupa estendida vai secar mais rápido do que a dobrada. Quanto maior a superfície exposta ao ar, maior será a transpiração da folha. Nós já vimos que as raízes das plantas absorvem a água do solo. E o solo tem nutrientes fundamentais para o crescimento das plantas. Quem pode explicar isso pra gente melhor é o Fábio, que trabalha aqui neste viveiro no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ô Fábio, por que as plantas precisam dos nutrientes, já que elas podem fabricar seu próprio alimento? Bom, nos vegetais acontece a mesma coisa que acontece com a gente, seres humanos. Além da energia que tiramos dos alimentos, a gente não precisa também de proteínas, vitaminas e sais minerais? Pois é, as plantas também. Para produzir o próprio alimento, a sua glicose, elas precisam de alguns sais minerais que tiram do solo. Certo, e se a gente adubar bastante o solo, a planta vai se desenvolver melhor? Se o solo tiver mais nutrientes do que a planta precisa ou consegue absorver, o excesso será aproveitado pelas bactérias e fungos, o que vai aumentar a proliferação desses organismos que podem causar muitas doenças às plantas. Sabe, mãe, esse negócio de planta é meio complicado, mas é bem interessante, viu? Eu andei lendo essa revista que a moça da floricultura deu quando você comprou as flores, lembra? Então, olha só. Eu sempre pensei que as plantas florescessem 1 ou 2 vezes por ano. Mas não, tem espécies que ficam anos inteiros sem florescer. Eu também não sabia que a floração pode ser acelerada ou retardada, se a gente variar as condições do ambiente. Como assim?
Bem, mãe, se a gente mudar, por exemplo, a luz, a temperatura, a umidade ou os nutrientes do solo, a gente pode alterar a floração de uma planta. Isso sem falar nos hormônios, né? Hormônios? É, mãe, hormônios vegetais, que influenciam o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, assim como os hormônios de crescimento dos seres humanos. Você sabe que eu nunca imaginei que os vegetais também tivessem hormônios de crescimento. Mas tem. E os homens pegam esses hormônios e utilizam para aumentar a produção, melhorando a agricultura. Legal, não é? Muito. Por isso que todo dia aparece um produto novo na feira, né? Sabe, mãe, eu tava aqui pensando, se eu fizesse uma faculdade de agronomia? Enquanto a gente conversa sobre o futuro, você trate de estudar e se preparar para o seu. Chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como uma planta consegue sintetizar o seu próprio alimento através da fotossíntese. E que a energia para realizar suas atividades vitais, ela consegue com a respiração celular, o mesmo processo que acontece na célula animal. Viu também que vários fatores influenciam esse processo: luz, água e sais minerais. Mas aprendeu também que luz em excesso pode secar a planta e que muita água pode criar um meio ideal para a proliferação de fungos e bactérias que podem causar doenças. Aprendeu ainda que as plantas perdem água na evapotranspiração e que a quantidade de água que perde depende muito da umidade do ar. Você viu também que as plantas desenvolvem proteções para evitar a perda de água, cera e pelos nas folhas. Não deixe de dar uma boa olhada nos livros, hein? Bons estudos! E até a nossa próxima teleaula.